Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista e Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você conosco aqui nessa noite novamente. Agora eu quero pedir que você feche seus olhos e nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, somos gratos porque nessa noite temos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem, de falar contigo, Senhor, e de fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Que cada coração, que cada vida que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, possa ser diferente e possa ter uma vida contigo, Senhor. Que cada um te aceite, Senhor, que cada um deixe o Senhor entrar e fazer parte da vida de cada um. Continue conosco, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vai estar aparecendo aqui embaixo na sua tela as nossas redes sociais, por onde você pode entrar em contato conosco. Nós temos o nosso Instagram, que é @ibjoãovaz. Nós temos também um número de telefone, onde você pode contactar o nosso pastor, fazer seu pedido de oração. Você pode pedir um curso bíblico online, que nosso pastor vai ministrar para você. E você pode também ter acesso ao nosso e-mail e ao nosso canal do YouTube. Não saia desse vídeo sem curtir o nosso vídeo, sem se inscrever no nosso canal. Comente aqui embaixo o que você achou do culto, se Deus falou com você nesse culto. Amém? Agora nós vamos estar passando para o nosso momento de louvor, que você possa estar cantando conosco, que você se alegre conosco, e logo depois nós teremos a mensagem com o nosso pastor José Feliciano de Matos. Que Deus te abençoe. Misericórdia pra sempre.
vocês. Mais forte, vamos lá. Te adorarei. Aleluia. Te adoro por tudo que Ele é na sua vida. Adore nessa noite com toda a sua força. Vamos lá.
gratos porque nessa noite as tuas promessas são incomparáveis. Somos gratos, Senhor, por cada irmão que está aqui, que se dispôs, Senhor, a fazer a diferença, a ser diferente, Senhor, e a começar a semana de uma maneira diferente. Começar a semana debaixo da tua palavra, debaixo do teu amor, debaixo do teu cuidado, Senhor. Somos gratos, Senhor, por termos uma igreja onde podemos, Senhor, te adorar, falar contigo, ouvir a tua palavra. Somos gratos porque nessa noite podemos aprender mais de ti e colocar o nosso coração diante de ti, Senhor. Continue conosco, continue com a palavra. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Não abra seus olhos, nós vamos cantar mais uma vez. Feche seus olhos e pense só nele nessa noite. Que o seu pensamento esteja nele nesse momento. Aclame ao Senhor toda a terra. Poder nós está de louvor e saber. Montanhas se prostre ao som de nome, ao som de seu nome. Alegre-te, Ele tem feito grandes coisas por você. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são. Se as promessas dele são incomparáveis, declare mais uma vez. Incomparáveis são tuas. Mais uma vez declare. Incomparáveis são tuas promessas. Para quem? Para mim. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão nesta noite, quando nós estamos diante da presença do nosso Deus para transmitir a palavra que Ele nos outorga a fazer. Sou grato em poder estar como ministro do Evangelho, transmitindo o recado de Deus ao coração das pessoas. Neste momento eu quero ir ao trono da graça de Deus em oração, pedir a Ele para que possa continuar nos abençoando. Abençoando você, sua família, nesse momento difícil em que nós estamos vivendo. Então baixe suas cabeças e orem comigo, você que está aí ao alcance desse vídeo, clame ao Senhor comigo nessa noite. Oremos. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos por mais essa semana que o Senhor nos concedeu e por esta noite, quando nós podemos ler a Tua palavra e proclamá-la com sabedoria, proclamá-la com autoridade que ela nos concede. Nós agradecemos a Deus por esse mês que está se findando. Muito obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor realizou no nosso meio. Quantas pessoas doentes que nós clamamos a Ti, e o Senhor respondeu às nossas orações e atendeu o nosso clamor. Agora nós colocamos diante da Tua presença, Deus, todos quantos nesta noite têm colocado as suas vidas no Teu altar e pedindo, suplicando o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua mão curadora, a Tua mão salvadora, a Tua mão libertadora. Por isso, ó Deus, faça a Tua obra na vida, no meio do Teu povo, principalmente daqueles ainda que não entregaram as suas vidas a Ti, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Usa a Tua igreja como instrumento vivo que proclama com sabedoria a Tua palavra. Oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, neste momento eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, de Efésios,
nós queremos que você possa acompanhar conosco o que diz a palavra de Deus a respeito das coisas boas que nós precisamos entender. E aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos irmãos de Éfeso, ele traz um conselho e um ensinamento, uma instrução para todas as pessoas, não importa quem seja, não importa se você está no mundo do pecado, mas principalmente essa mensagem também é para você. Não importa se você já tem uma igreja que você congrega, essa mensagem também é para você. Não importa se você conhece bem esse texto, mas essa mensagem também é para você. Então preste bem atenção aqui em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, ele fala que nós precisamos andar em sabedoria. E por isso ele fala para a igreja, para os crentes da igreja de Éfeso, dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando nós lemos aqui esse texto, nós enchemos de graça, porque mesmo nós não merecendo, mas Deus tem se preocupado conosco. Deus tem trazido, através dos tempos, mensagens de um avivamento espiritual, quando Ele coloca diante de nós uma receita, um modo especial de andar com Deus, de andar com Jesus. E aqui no versículo 15, ele começa trazendo o texto dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ele manda nós fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise na nossa vida, fazendo nós uma autopergunta, dizendo para nós mesmos: como eu estou andando para agradar a Deus? Como eu estou andando com prudência, sabendo que Deus merece o melhor de mim, merece o melhor das pessoas? Porque quando Deus requer de nós algo, é porque Ele já fez primeiro. Ele já colocou diante de nós fórmulas, maneiras corretas de nós andarmos diante dele. Portanto, ele coloca aqui, não como nécios. Nécios aqui tem a conotação de pessoas sem noção, loucos, fora dos padrões da realidade que a Bíblia ensina. Portanto, nós vemos que quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele fala que nós devemos andar em novidade de vida. Então, se nós devemos andar assim, nós precisamos entender que esse conselho é para nós. E ele diz: não andai como nécios, mas como sábios. O que vem a ser esse ser sábio? Aquele que anda em retidão, aquele que anda com a cabeça voltada para as coisas de Deus, aquele que anda olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que coloca a sua mente naquilo que a Bíblia ensina, aquele que faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aquele que proclama o que aprendeu às pessoas, porque sabe que o que é bom para nós é bom para os outros. Isso é andar em sabedoria. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é diferente da sabedoria terrena.
A sabedoria que vem do alto, ela é uma sabedoria pacífica, sem partidarismo, não pende nem para um lado nem para o outro, mas a sabedoria é direcionada, ela vem do trono da graça de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos andando como sábios e não como nécios. No versículo 17, ele diz assim: não, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala com clareza, quando ele nos chama a atenção, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, andar na vontade de Deus é fazer o que Deus quer que nós façamos. Como é a vontade de Deus? Aqui o apóstolo Paulo define com muita sabedoria e com muita autoridade. Ele teve exemplo disso na vida dele, porque a vontade de Deus se manifestou na vida do apóstolo, chamando ele das trevas para a sua maravilhosa luz, e colocou ele para ser apóstolo entre os gentios, para pregar a palavra para aqueles que não sabiam, para mostrar o caminho para aqueles que não sabiam qual era o caminho da salvação, para mostrar Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então é isso que é andar em sabedoria, é isso que é fazer a vontade de Deus, é andar enquadrado na vontade de Deus. E aqui, no versículo 18, ele coloca aqui um conselho fantástico. Quando as pessoas que não levam a sério a vida espiritual, que não levam Deus a sério, isso não é nenhum legalismo religioso, é fazer a vontade de Deus de maneira clara, evidente. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Nós estamos fazendo bem para aqueles que estão à nossa volta, aqueles dos quais nós somos responsáveis, como nossa esposa, como nossos filhos, como nosso genro, e como nossa nora, como os nossos netos. E agora eu posso dizer isso, netos, porque eu tenho 2 netinhos maravilhosos, presentes de Deus, o José Lucas e o Rafael. E agora nós vemos aqui, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Esse embriagueis com vinho, ele está falando que é o contrário de encher do Espírito Santo. Quando nós embriagamos com vinho, a nossa mente fica infrutífera. A nossa mente não se alimenta daquilo que é real, vindo do trono da graça de Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma mente que possa pensar com sabedoria, que possa agir com sabedoria, que possa aconselhar com sabedoria, que possa viver aquilo que lê, aquilo que ensina, aquilo que aprendeu. Então, nós devemos dar exemplo para os nossos filhos, nós devemos dar exemplo para os nossos genros, para as nossas noras, nós devemos dar exemplo para os nossos netos e por todos aqueles que estão dentro da nossa casa e aqueles que estão à volta de nós também. No versículo 19, ele fala: falando entre vós em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, tendo um coração cheio das coisas boas. Quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, o que sai da nossa boca são palavras saudáveis, são palavras alimentadas pelo Espírito, são palavras que são salgadas, elas são temperadas com sal. Por quê? Porque Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando nós fazemos isso, nós não damos lugar às coisas infrutíferas. Porque quando alguém nos ouve, quando alguém está do nosso lado, tudo aquilo que sai da nossa boca é algo que vem trazer crescimento espiritual, crescimento em todos os sentidos. E por último, o versículo 20 e o 21, que diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo a nosso respeito, e a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler novamente: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui nós vemos que quando nós damos graças a Deus, e Ele diz que tem que ser sempre,
é constante, todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos glorificar a Deus, dar graças a Deus, porque só Ele merece essa graça. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, Ele é Deus porque Ele veio para ser Deus, sendo aquele que entregou a si próprio em nosso favor. Tudo que Jesus fez por nós foi obra de Deus na vida dele e também na nossa vida. Portanto, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos ser firmes e constantes em toda a obra que Deus colocou em nossas mãos para ser feito, para que o nome de Jesus seja conhecido. E ele ainda diz mais, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor, respeitando as pessoas, se aproximando das pessoas, fazendo das pessoas discípulos de Jesus Cristo e mais, no temor, obedecendo a palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria também para fazer a vontade do Pai. E isso que nós aprendemos nessa noite é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o que a palavra de Deus nos diz e nos alimenta. Faça isso na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Agora, ó Pai, salva pessoas. Usa a tua igreja, usa cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo para testemunhar e levar o povo a aceitar Jesus como Salvador. E agora que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus diz, amém. Vamos agora ouvir mais uma música para louvor e glória do nosso Deus. E que Deus te abençoe e até a próxima. Olá, boa noite. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre como a minha vida mudou quando eu conheci a palavra de Jesus Cristo. Acredito que eu hoje sou uma nova pessoa, tenho novos hábitos, uma nova rotina. E eu vim trazer um pouquinho aqui da palavra, que foi uma divisora de águas na minha vida espiritual. Ela fica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e diz o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, né? Isso quer dizer que quando você aceita Jesus, tudo aquilo que ficou no passado é esquecido e você começa a viver o presente. Obrigada e tchau, tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar